líderes campeões treinam e formam times campeões, né? E aí, né, agora vamos falar do primeiro desafio da gente aqui agora. Como eu disse para vocês, nós somos desafiados no dia a dia. Se nós conseguimos fazer pequenas coisas, nós temos capacidade de transformar essas pequenas coisas em coisas grandes. Então, o primeiro desafio de hoje que eu vou lançar para você, até vou dar um tempinho aqui depois, você vai no meu perfil do Instagram, você que tem ali o Instagram, né? Abre aqui agora, vai no meu perfil, @rubioalencar.palestrante, vai lá no meu perfil e tem a publicação lá da nossa palestra de hoje, lá no meu feed, tá? Vai lá então e marca 5 amigos que você acredita que ele deveria estar aqui conosco nessa palestra. Tá? Esse é um desafio, esse é o nosso primeiro desafio. Eu vou lançar 2 desafios aqui hoje para nós, pequenos desafios, tá? E aí então esse é o nosso primeiro desafio, tá? Então vai lá, entra no Instagram, lá no meu perfil, rubioalencar.palestrante, e marque 5 amigos que você acredita que ele deveria estar aqui conosco hoje nessa palestra. Vou dar um tempinho aqui que vou tomar uma água e a gente já volta aqui no nosso raciocínio da nossa palestra. Ô, Júlio, quando vai tomar água, dá uma olhada, se não tá pegando fogo o hotel aí, viu, filho? Era para evacuar. Lete, fiquei assustado, viu, cara? Viu? Pelo amor de Deus. Eu pensei que teria que sair correndo daqui, viu, Lete? Tá louco, hein? Só essa que me faltava, hein? Bom, beleza então? Primeiro desafio, Rubio, vai lá deixa eu no aproveitar Instagram. aí o intervalinho Tá. para o pessoal fazer o desafio. A gente tem 2 perguntas aqui no chat. Se tu quiseres, eu posso ler para ti, ou se tu quiser aguardar mais adiante para responder. Eu gostaria, viu, Gabriela, se a gente fizesse isso no final, né? Porque Tá. daí, né, e aí a gente vai respondendo depois aí as perguntas aí Combinado. no chat aí, tá? Beleza. E aí, lembrando, tá? Eu até tinha comentado com você antes, né, Gabriela, né? Eu vou fazer questão de responder todas as perguntas. Se eu não conseguir responder aqui hoje na nossa apresentação, eu gostaria de receber todas essas perguntas e depois eu quero respondê-las, né, aí para os nossos amigos aqui de hoje, né, que estão com a gente. Tá? Deixar. Então tá bom. Vamos lá, vamos prosseguir? Vamos lá? Bom, então, falamos da construção de você mesmo, a sua construção, aquilo que você precisa estar preparado, né? Aquilo que você precisa estar realizando no seu dia a dia. Nós vamos agora juntar as peças, né? Porque nós vamos passar agora para a jornada da construção do time de campeões. A nossa jornada de construção, nós vamos começar a juntar as peças, porque cada peça é importante. Você é importante dentro do processo para transformar um time em time de campeões. E aí, um time de campeões, ele precisa ter uma organização. Uma equipe de trabalho, ela precisa ter organização. Os setores, eles precisam estar compactados. Ele precisa ter um mínimo de organização. Você precisa saber o que você necessita fazer naquele dia, que daí você vai, dentro de pequenas, partir do simples para o complexo. E isso precisa de organização. As empresas, né, todas as empresas, elas têm os seus setores, né? E eles precisam ter um mínimo de organização. Para a gente ter um time de campeões, a gente tem que ter um mínimo de organização. A comunicação, né, entre as pessoas, elas precisam ter também uma organização dessa comunicação, porque senão vira todo mundo colocando as suas opiniões de uma forma desorganizada, e isso gera uma confusão muito grande dentro das equipes. E os setores, né, eles precisam evoluir, ter um passo a passo, né? Ele precisa ter essa organização. E aí, nós precisamos preparar essa equipe. A preparação da equipe, né, ela vai gerar um ganho de excelência, né, muito grande. E essa preparação ela tem que estar na intensidade da equipe, né? Por exemplo, ela precisa estar sempre colocando novas ideias, ela precisa ser proativa, ela precisa ter um envolvimento das pessoas de uma forma muito intensa, né? A troca de informações, a troca das ideias, elas precisam estar numa intensidade elevada. Toda a equipe, ela precisa ser preparada para estar focada no seu objetivo principal. E a parte mais importante de tudo isso é o comprometimento da equipe. Você precisa estar comprometido
com o objetivo, com a visão, com a missão da empresa. Se você tiver esse comprometimento, a preparação, a nossa preparação já está com meio caminho andado. Ela precisa ter uma consistência de ideias. Por quê? A empresa ela precisa mostrar os seus valores. Quais são os seus verdadeiros valores? Ela precisa passar para os seus colaboradores uma consistência de ideias, o porquê das coisas, né? Então, por isso que eu digo o seguinte, para você iniciar a transformação, comece pelos porquês, né? Você precisa passar os porquês de todas as ações, de todos os membros da equipe, né? Você precisa passar os seus valores, passar as suas metas, passar as metas de longo prazo, que depois eu vou falar um pouquinho mais à frente, para poder ter o entendimento de todos e todos seguirem no mesmo caminho, no mesmo objetivo. Ela precisa estar preparada também para enfrentar os desafios, né? A sua equipe, ela para chegar ao topo, ela precisa estar preparada para os desafios. Você precisa mostrar para ela quais são os desafios que nós vamos estar passando, né? Porque nós vamos ter fracassos, né? E também vitórias. Você precisa passar isso para eles, qual vai ser o caminho, quais são os desafios que nós vamos ter que ultrapassar. E aí até eu coloquei aqui, um bom líder faz do fracasso uma oportunidade de sucesso e da mediocridade uma história de superação. Então nós precisamos passar para a nossa equipe, para os nossos liderados, que para a gente conseguir ter um time de campeões, nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar os desafios. E aí nós vamos construindo essas nossas ideias, os nossos valores. Nós precisamos abordar os riscos. Quais são os riscos, né, que nós vamos ter se a gente dar um passo à frente, se a gente agir, né? Só que nós precisamos abordar, nós precisamos ter um equilíbrio, né, de entender quais são esses riscos, se vale a pena correr esse risco ou não. Então, esse trabalho, né, dessa construção do time, os líderes eles precisam passar, né? Nós precisamos incentivar, nós precisamos valorizar as atitudes positivas, mas nós temos que mostrar que algumas vezes nós vamos ter que passar riscos. Por quê? Porque uma equipe que não corre riscos, ela não chega a nenhuma conquista. Essa é a verdade. Nós precisamos mostrar para a nossa equipe, dentro dessa nossa construção de um time de campeões, que se uma equipe que não correr riscos, ela não vai chegar a lugar nenhum, ela não vai conseguir atingir o nosso objetivo maior. Não chega a nenhuma conquista. Ela não vai ter capacidade de reagir aos desafios. E aí ela precisa correr riscos, tá? E isso também mostra com que a nossa empresa ela está dando força, né, para os seus liderados que eles possam correr riscos, né? Mas tudo dentro de uma abordagem de equilíbrio, né? Ter uma noção daquilo que nós podemos correr de riscos e aquilo que nós não podemos, ter um limite, ter um limiar, né, dessa abordagem de riscos, né? E aí nós temos que priorizar uma estratégia de longo prazo, porque o que foi feito até hoje é completamente realizado, já foi completamente realizado. E aí, se você colocar uma estratégia de longo prazo, que hoje, nesse nosso momento hoje, nesse nosso dia hoje, nós temos que repensar as nossas ações, nós precisamos colocar uma estratégia de longo prazo e priorizar essa estratégia. Nós temos que mostrar o caminho, nós que somos líderes, nós temos que mostrar o caminho para ter essa estratégia de longo prazo alcançada lá na frente, para aí sim transformar nosso time em time de campeões. E aí vem a importância do trabalho em equipe. Nós precisamos mostrar a importância do trabalho em equipe, porque cada peça é valorizada dentro do nosso grupo. Cada peça tem a sua importância. Cada peça faz parte de uma engrenagem. Cada líder, né, faz parte da verdadeira missão, né, da nossa empresa, do nosso grupo de trabalhos. Eu vou citar um exemplo no futebol, tá? Cada um, por exemplo, num jogo, né, nós temos a seguinte situação: se um não estiver bem naquele dia, os outros vão dar o suporte, vão dar ajuda. E aquele ele vai se superar, junto com a equipe vai se superar na ajuda desse trabalho. Então nós temos que mostrar a importância do trabalho em equipe. Nós precisamos
mostrar que ele tem muita importância com as suas habilidades, com a sua condição técnica, com a sua maneira, com as suas ideias, com a sua forma de se expressar, com a sua forma de se comunicar. Então, nós temos que mostrar a importância dele dentro da nossa equipe. E aí, ó, porque todos possuem uma importância. Você que está me ouvindo aqui agora, você é importante na transformação do nosso time, num time de campeões. Então, você tem a jornada sua, ela vai fazer parte dessa nossa jornada de transformação do nosso time em time de campeões. Tá? Então, você é muito importante dentro desse processo. E aí, nós temos que apreciar as qualidades e pontos fortes dos companheiros. Você que trabalha ao lado de uma pessoa, valorize, tente, observe, ouça o que essa pessoa tem a dizer e valorize as qualidades e os pontos fortes dos companheiros, certo? Porque todas as pessoas possuem experiências, elas possuem know-how, elas possuem conhecimento, né? Uma coisa que eu tenho comigo, né? As minhas amizades, hoje, né? Até hoje, são pessoas que vão me ensinar alguma coisa, que vão me ensinar algo, que vão me mostrar algum outro caminho dentro da atividade delas. Então, eu trago isso para o meu dia a dia. E aí, dentro de uma equipe de trabalho, você tem que apreciar essas qualidades, os pontos fortes do seu companheiro ao lado, né? Para poder gerar a construção do time de campeões, né? E aí vem aquela questão, né, do espírito de equipe. O que é o espírito de equipe? É quando você dá a vida por alguém. Para a gente poder transformar o nosso time num time de campeões, é quando você, através do seu expertise, né, das suas qualidades, né, através do seu trabalho e através das suas ideias colocadas em prol do grupo, né, você vai, naquele momento, você dá a vida por alguém. Né, você vai ajudar aquela pessoa a se transformar. Porque alguém vai ajudar você também. Porque é uma coisa que depois, no final da apresentação, eu vou mostrar para vocês o que acontece na nossa vida, né? Na vida, você sempre vai ser ajudado por alguém. Então, ajude as pessoas, porque isso vai te trazer coisas maravilhosas. Você vai se transformar, você vai ser potencializado naquilo que você tem como objetivo maior de sucesso, um objetivo maior, uma meta que você queira alcançar na sua vida. Então, o espírito de equipe nada mais é que dar a vida por alguém. É você oferecer sempre a ajuda para alguém, aquela palavra amiga, aquele apoio, mostrar que você confia nela, mostrar que você está oferecendo aquilo e você vai estar ali para o que deve né? Você vai estar ali para poder, junto com ela, alcançar os objetivos, alcançar as metas, alcançar os resultados. Então, é isso que é espírito de equipe, né? E uma equipe, ela necessita de lideranças nos grupos, os chamados capitães, aqueles que sabem da missão, dos valores de uma empresa, de uma equipe. Esses capitães, eles precisam estar inseridos dentro dos nossos grupos. São pequenos grupos com os seus capitães. E esses são responsáveis para garantir a organização do grupo, porque esse vai ser o seu porta-voz. Esses são os porta-vozes, né, dentro de uma organização de um grupo, na construção de um time de campeões, né? E aí, como é que você vai escolher esses líderes internos, né? Algumas características de um líder nos grupos, aqui vou mostrar aqui agora. Primeiro, essa pessoa, esse colaborador, ele precisa ter o desejo de liderar. Ele precisa se posicionar como um líder, saber se comunicar, ser um líder inspirador, ser de confiança de todos, capaz de transmitir os desejos e as ideias dos líderes principais, ele seja um porta-voz, né? Estar integrado e compactuando com os mesmos objetivos da liderança principal, ter o respeito de todos. Esse líder ele precisa ter o respeito de todos, ser um integrante que todos respeitem, onde suas instruções serão ouvidas, um elo de ligação entre os líderes principais e líderes colaboradores. Tá? Então, esses líderes internos, essas características precisam ser inerentes a esse líder dentro dos grupos.